Olá, espero que estejam bem, que as coisas estejam caminhando muito bem. Como eu comentei, somos pura energia e é muito bom que a sua energia esteja fluindo muito bem para que a minha energia também flua de uma maneira bem positiva. Não é assim que as coisas funcionam? Ótimo, então vamos para mais um trabalho e aí vamos pedir à produção que rode a vinheta. Tá bom, muito bem, muito bem. Hoje nós vamos estar aqui falando. Então a gente tá numa sequência, né, de historinhas sobre a saúde mental. E aí, hoje eu quero falar um pouco sobre a síndrome do bonzinho ou a síndrome do boazinha. Não vou usar a linguagem neutra, ok? Bonzinho, boazinha. O que é isso? É fácil. Você se vê como uma pessoa boazinha? Ou não? Você se vê como uma pessoa ruim? Quem é você? Ah, eu sou boazinha. Sempre ouvi dizer que eu sou boazinha. Eu, Elaine, sou boazinha. Sempre ouvi dizer isso. E eu considero que eu sou sim boazinha. Mas não é permitido ultrapassar os limites, não é verdade? Como é que a gente pode identificar essa questão da síndrome do bonzinho ou da boazinha? Alguma vez você cedeu o seu lugar na fila no supermercado? Ninguém vai no supermercado assim para passar a hora, matar a hora. Ah, vá, de repente até vou lá matar uma hora no mercado e tal, mas na maioria das vezes, né? Não é bem assim que acontece, mas eu dou a minha vez na fila do supermercado. Você alguma vez abriu mão de alguma coisa para o outro? Você ficou sem, né? Você ficou sem para dar ao outro. Eu vou contar uma coisa que eu fiz. Eu falo para vocês que eu estou num processo de autoconhecimento, porque não cessa, viu? Esse processo do autoconhecimento, ele não é assim, hoje eu acordei, eu passei por uns dias aí me vendo, lendo um bocado de coisa, meditando, fazendo exercício físico, porque a psicóloga lá do YouTube falou, né, que isso é bom, e eu já tenho um autoconhecimento que eu já sei. Não é assim, não é assim. Eu tenho que te contar que o autoconhecimento, ele é um processo e esse processo, ele é contínuo, não é? O tempo todo a gente vai se percebendo, vai vendo o que tá legal, o que não tá legal, fazendo ajuste aqui, ajustes ali. E aí, o que eu tenho aqui pra contar, né? Que há uns bons anos atrás, muitos bons anos atrás, estávamos eu e minha irmã fazendo compras numa determinada loja. Sabe aquelas lojas assim que coloca, ai gente, desculpa a minha expressão, mas eu tenho que falar, baciada, aquelas roupas que estão mais baratas. Aí eles colocavam, pelo menos na época que eu fui, né, era assim, coloca num lugarzinho lá, uma caixa, enfim, não é caixa, é mesmo uma prateleira, também, enfim, eles colocam lá, né, num determinado espaço ali, várias peças de roupas boas e num preço muito legal. Então a gente falava assim, ó, ali tá vendendo de baciada e o preço tava ótimo. Eu tava querendo uma coisa legal pra mim, né? E minha irmã também. E aí, gente, o que foi que eu fiz? Chegou uma senhora e falou assim, ai, eu queria tal coisa, vai, eu queria uma calça preta. A mulher falou. Eu parei de procurar o que eu queria para procurar para a mulher. Eu fiz isso. Sim, eu fiz isso. Eu fiz isso. Porque eu cresci ouvindo que eu sou boazinha.
Sim. E aí, a minha irmã fala assim pra mim, você reparou o que foi que você fez? Eu falei, não, o que eu fiz? Você parou de procurar suas coisas pra procurar ajudar a mulher a procurar. Eu falei, mas... Ela falou assim, ela que procure, minha irmã disse. Minha irmã tava coberta de razão. Porque eu perdi um tempo, ok, ajudando aquela pessoa. Eu acho que ela foi até muito legal de ter me concedido um período a mais pra a minha irmã, pra ficar ali comigo e eu procurar o que eu queria. Ai, porque eu fiz isso, sabe, gente? Eu penso que quando eu fui estudar pra gente falar sobre essa questão do boazinha, eu me lembrei exatamente dessa situação que a gente vivenciou lá, né? Nesse lugar. Então, quantas vezes, eu pergunto aqui pra você, quantas vezes você deixou de fazer algo pra você pra fazer ao outro? Não, mas você não tinha, sabe? Porque quando a gente tem que dar, né? Eu, por exemplo, um pouco do conhecimento que eu tenho, eu tô aqui compartilhando, eu quero dar isso pra vocês. O que eu peço é que vocês compartilhem, que vocês comentem, que se inscrevam, que peça as outras pessoas que venham se inscrever. Isso é o que eu peço, porque eu tô dando pra vocês esse momento aqui. Também eu tô ganhando muito com isso, não tenho a menor sombra de dúvida. Eu estou ganhando muito com isso. Mas, viu, eu não tinha escolhido o que eu precisava ainda. E de repente essa mulher poderia ter pego a peça que eu precisava, que eu queria. Ela poderia, né? E eu ia ficar sem. Então, quantas vezes a gente não faz isso nas nossas vidas e não percebemos? Lembra que eu comentei no anterior sobre as 5 dicas e a primeira dela é a gente ter consciência do problema? Sempre vamos pensar nisso, tá, pessoas? Vamos sempre pensar nessa questão. A consciência do problema. E ser muito bonzinho, muito boazinha, não ganha nada, não leva nada. Sabe por que não leva nada? Porque depois você vai ficar mal. E você fica mal. Exemplo? Mais um exemplo. Relacionamento. Eu tenho um relacionamento, e seja ele qual for, hein? Pode ser um relacionamento amoroso, de amoroso no sentido de relação eróticas e tudo mais. Ou eu posso estar tendo uma relação amorosa, né? A relação amorosa também, porque quando eu me relaciono é sempre com amor, então eu vou pensar na minha relação com meu filho, com minha filha, vou pensar na minha relação com meus irmãos, com minha mãe. E se eu estiver sendo boazinha demais? Agora, vamos pensar numa situação. Você, muito boazinha, convivendo com alguém que está no papel de vitimismo. O que vai dar? O que vai acontecer? O bonzinho vai ser esmagado. Ai, mas coitado, né? Ele é assim mesmo. Não, gente. Eu tenho uma frase que eu costumo usar, que eu acredito no tudo de bom. E acredito mesmo no tudo de bom. Mas esse trabalho que eu venho fazendo na questão do autoconhecimento, eu invisto em mim também, eu tenho que admitir isso, que é o investimento. Investimento em quê? Em terapias, né? Eu também me submeto a essas situações de entender um pouco a minha saúde mental. A gente precisa investir nisso para que eu possa estar nesse nível de compreender que não é bom para mim. Então eu cedo demais. Eu estou sempre doando demais, eu nunca estou recebendo. Numa relação, na maioria das vezes, isso acontece muito, né? Sempre estou acreditando, eu acredito no tudo de bom. Mas não quer dizer que eu acredite que todas as pessoas sejam de bom caráter. Não, sei que não.
Eu também não vou me dedicar totalmente a confiar 100% em determinadas pessoas que já pisaram no meu calo, né? Então, são situações do qual a gente tem que estar sempre olhando e vendo. Eu deixo de fazer para mim para fazer para o outro. E eu não vou falar numa situação aí de miséria, tá? Não quero entrar nesse assunto. Porque existem situações, a gente sabe, de principalmente mães que deixam de, infelizmente, né, de comer para deixar para o filho. Não é disso que eu quero falar. Eu tô falando de sentimentos, de comportamentos e de emoções. Tá? É disso que a gente tá falando aqui. De quando eu sou muito boazinha, então a gente tem isso também, esses estudos dentro da psicologia, a síndrome do bonzinho, o complexo de bonzinho. Por que que eu acho dessa maneira? Porque eu preciso ser aceita. Gente, a carência, ela é alguma coisa terrível, terrível, terrível. Então, eu quando cresço, percebo-me carente no mundo, mas eu não tenho a consciência dessa minha carência, eu acabo às vezes sendo muito boazinha. Desde quando, Elaina? Desde a gestação, desde que eu estava ali, né? Será que aquela minha a história de vida, lembra que eu falei que a gente tem que estar sempre respeitando? Então, conhecer um pouco a sua história de vida. Quando você estava sendo gerado, quando você estava sendo gerada, foi uma coisa desejada? Às vezes acontece no susto, não era exatamente o que eu queria, mas depois que vem tem muito amor, ótimo. Mas não era aquilo que eu queria, foi um baita susto, né? Tinha outros planos que não vir agora um filho para eu criar. Mas tá tudo bem também, tá tudo certo. Mas o que a gente tem que estar atento? Que isso pode refletir, né, na nossa alma, na nossa energia, no jeito que a gente vai estar se impondo ao mundo. E aí eu tenho que ser boazinha, sabe? Eu não vou dar trabalho, não. Poxa, né? Foi difícil para ela. A minha mãe fez um sacrifício já desde a gestação. Então agora eu vou ser boazinha. Eu vou ser a boazinha, tá? Ou às vezes a gente faz isso para ser aceita mesmo, né, na sociedade. Quantas e quantas vezes? Quantas? E por várias questões, sabe? Eu vou tocar num assunto aqui bem delicado, mas eu vou ter que tocar. Quantas vezes eu acabo sendo boazinha por questões racial? Eu sou preta, né? E aí eu acabo vindo ao mundo sabendo disso, sabendo que o mundo é racista, lamentavelmente, e eu vou ser boazinha para que eu possa ter um lugar ao mundo. Só que isso tá doendo em mim, viu? De uma maneira ou de outra, isso dói. Uma outra situação é a questão de gênero, né? Eu já tenho ali dentro de mim essa consciência de que mesmo eu tendo nascido mulher, biologicamente mulher, mas não é isso com o qual eu me identifico. Mas eu tenho que ser boazinha para ser aceita. E aí eu vou sempre deixando de lado o meu eu, sabe? O eu que tem que chegar um momento e falar assim, não é assim. Não, eu não quero. Não, muito obrigada, mas eu não aceito. Então a gente não faz isso. Infelizmente a gente acaba sendo muito boazinha por uma questão de carência. Essa carência que eu sempre me refiro, ela é afetiva. Então essa carência afetiva me leva a ser muito boazinha, me leva a ser muito bonzinho. E isso vai espremendo o eu, tá? Eu vou ficando de lado, vou ficando para baixo. Por quê? Porque é sempre o outro, é sempre para o outro. Tá o tempo todo assim. Tô sempre cedendo, tô sempre deixando para o outro. E eu vou ficando sem, né? Vou ficando sem atenção. Relacionamento abusivo é muito comum esse tipo de coisa acontecer, infelizmente. Eu sou boazinha, não, ele vai ficar bom, né? Numa relação abusiva, a outra pessoa, independente de homem ou mulher, não vamos falar aqui disso agora, mas a outra pessoa, ela vai ficar bem, ela vai melhorar. Eu acredito.
Eles sempre vão estar se aproveitando dessa sua questão de boazinha. E aí é a mesma coisa das 5 dicas. Preste atenção. A sua consciência, o que diz? Quando você diz sim para tudo, isso tá lhe fazendo bem? É só aí que a gente vai ter uma situação de preocupar. Porque se tá tudo bem de verdade, eu tô dizendo sim o tempo todo, tá tudo bem. Ó, sabemos que não é bem assim, mas se você diz estar feliz assim, quem sou eu para discordar? Não é? Então fique atento. Você está sendo bonzinho demais? Você está sendo boazinha demais? Preste atenção. Todos nós temos o nosso lugar. Tá tudo certo, não tem nada de errado no universo. Ninguém tem que ter o lugar de ninguém. Ninguém tem que apertar, exceto um trem tão lotado, né? Que às vezes eu faço isso, eu uso. Mas cada um tem o seu lugar, é por isso que é tão contestado, até mesmo num trem tão cheio que não é justo. Porque cada um de nós temos o nosso lugar. Não é possível que o outro tire de mim o que é meu de direito. E o que é meu de direito? É ser e estar neste mundo. É respeitar a minha história. É saber dizer não. É eu chegar e poder falar não. Hoje não. Muito obrigada. Mas hoje não. Sem dor. Porque quando eu digo um não pra você e isso fica corroendo pra mim, mas eu não tinha como dizer assim, um exemplo. Eu amo brincar de exemplo. Acho que fica lúdico e fica fácil. Você chega pra mim e fala assim, Elaina, eu preciso de R$2.000 pra agora. Eu não tenho nem 500, né? Ai, Elaina, mas você está vibrando na escassez. Não, cara, eu não tenho. Ou eu tenho, mas ele está programado para outra coisa que eu vou usar para mim. Vou sair de férias, eu vou usar nas minhas férias. Vou fazer uma viagem de férias. Mas você vai me deixar sem porque você vai estar pensando só em você? Não. Eu trabalhei bastante para ter essas férias e esse dinheiro para eu poder usufruir comigo. É não. Tá? Nossa, Heloína, mas que exemplo, né? Eu usei esse exemplo bem até esdrúxulo, podemos dizer, para a gente poder perceber o quanto muitas vezes nós estamos dando demais sem receber. E o detalhe, essa pessoa que pediu esse dinheiro, ele não vai te devolver. Sabe por quê? Porque ele não tem. Porque ele não tem. Aí você vai abrir mão das suas férias. Você vai abrir mão de um ano de trabalho para dar para o outro, que você nunca vai ter de volta. Gente, eu tô usando um exemplo bobo. Agora, aplique isso na sua vida, no seu dia a dia. Aplique isso na sua relação. Na sua relação de trabalho, na sua relação dentro de casa. Aplique. Perceba. Perceba se você está dando demais e que se você está recebendo o que você deveria, no mínimo, receber. Pode comentar. Podem perguntar. E mais uma vez eu digo aqui, eu sempre vou estar voltando porque eu puxo... E assim, nós vamos chegar na ansiedade, tá? Eu tenho que dizer para vocês que nós vamos chegar na ansiedade, mas eu preciso trazer esses assuntinhos, vamos chamar assim, para que a gente possa entender como é que nós despertamos a nossa ansiedade. Nós vamos chegar lá. Por favor, críticas são sempre muito bem-vindas, sugestões. Se vocês querem algum assunto em específico, eu estou aqui para que a gente possa fazer essa troca, tá? Lembre-se que eu acredito nisso. Curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se e me sigam nas redes sociais, tá bom? Aqui está, a produção vai estar colocando aqui, mais uma vez, grata a minha produção, que é maravilhosa, que está fazendo um trabalho bem bacana. Eu não posso deixar de compartilhar isso com vocês, né? Se a gente está tendo, e eu estou tendo um avanço grande, é porque eu tenho um pessoal por trás de mim,
que eu amo de paixão por estar comigo, acreditando no meu trabalho, assim como vocês que estão comigo. Gratidão, forte abraço e até mais!